Fala, minha gente, tudo bem? Quase 200 cidades brasileiras estão com umidade igual ou menor que a do deserto do Saara. 37,1 graus, o novo recorde do ano e a segunda maior temperatura da história. Poluentes na atmosfera. Dos intensos incêndios florestais na Amazônia e em outras regiões do Brasil encobre grandes cidades como São Paulo, que nesta segunda-feira registrou o ar mais poluído do mundo. A cidade de São Paulo tem o ar mais poluído do mundo pelo segundo dia consecutivo. Milhões de quilômetros quadrados foram afetados pela fumaça no Brasil, 60% do território nacional, segundo estimativas de Carla Longo, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Acho que como disse o profeta Lucas Silveira, por meio da banda Fresno, todo mundo tá fudido. Esse é o vídeo que eu considero o mais importante que eu já gravei nesse canal, então eu quero te pedir foco. Presta atenção aqui e siga comigo até o final, porque nós vamos fazer algumas reflexões que são fundamentais sobre o nosso tempo, para o nosso tempo, e se é que a gente ainda pretende ter tempo e compartilhar tempo com os nossos filhos, nossas filhas, vizinhos, vizinhas que estão chegando aí nesse mundo que está sendo destruído diariamente, sem freio. Então, para que essa mensagem aqui chegue para mais pessoas, não esqueça de curtir esse vídeo, comentar para engajar e divulgar, espalhar a palavra por aí, afinal é fundamental que nós percebamos o buraco no qual a gente se meteu. Mas dá para sair. Graças ao agronegócio e ao bendito interesse das elites desse país, nós vimos gradativamente a destruição das condições de reprodução da vida, do metabolismo natural no qual nós estamos inseridos e do qual fazemos parte e somos capazes inclusive de destruir. Queimadas criminosas, avanço do latifúndio, destruição de florestas e biomas para poder plantar soja, plantar cana, plantar gado e ver no que dá. Não, Bruno, mas veja bem, o agro, ele alimenta as nossas famílias, ele enche os nossos mercados. O agro faz enriquecer o nosso país, aumenta o nosso PIB. Será? Bora ouvir o Eduardo Moreira de maneira bastante sintética, respondendo essas lorotas aí. Para começar, o PIB brasileiro não é puxado pelo agronegócio, né? Infelizmente é até puxado pelo petróleo, mineração, etc. Você tem até soja ali, mas tem uma importância. E é o que tem crescido nos últimos anos. Mas o primeiro ponto eu já dei para as pessoas. Não adianta nada a gente produzir pra caramba se esse negócio vai alimentar pessoas de outros países. Segundo, o que a gente produz aqui, quase tudo vai para exportação e, portanto, não paga imposto. Porque o que a gente produz para exportação depois da lei Candir é livre de imposto. Então o cara pega e manda um monte de soja, de carne, de tudo lá para fora. E não fica aqui. Fica nada aqui. O dinheiro que vem fica todo acumulado na mão do cara que é dono de um monte de terra. A lavoura é cada vez mais mecanizada e mais automatizada, cada vez emprega menos gente, esses caras ficam cada vez com mais dinheiro. E o cara que é um agricultor pequeno, que é o cara que põe comida na nossa mesa, que é o cara que não consegue exportar e põe comida na nossa mesa... Paga imposto. Paga imposto. E aí o que esse cara ainda tem que fazer? Mas independente de pagar ou não pagar imposto, esse cara é pequenininho e tá do lado com a terrinha dele, do lado do cara que tá arrebentando de ganhar dinheiro, não pega imposto, tem crédito no banco, e consegue trabalhar com pouca mão de obra. Ou seja, tem escala. O que esse cara grande faz? Ele compra. Ele compra o pequeno. Aí ele compra o pequeno. Quando ele compra o pequeno, ele tem que... Ou ele trabalha pro grande, mas não tem mais vaga, porque o cara tá empregando muita gente. Aí o cara vem morar. Na cidade. Na cidade. É o cara que tá, meu irmão, aqui na periferia, e aí tá sem emprego e não sei o quê. Aí a gente vai cada vez tendo campo que a gente... Não, mas... Gera PIB? Calma aí, não gera imposto, não gera emprego, não gera comida. Se a gente pegar, eu te mostrei antes aqui, o que faz com o meio ambiente é assustador. É o seguinte, a galera passou o rodo e a gente tá vendo hoje em dia os efeitos disso, é enchente histórica no Rio Grande do Sul e seca histórica no Centro-Oeste. Mas, minha gente, apesar de estar correto e ser necessário nós criticarmos o agronegócio por esse fumacê tóxico aí, a gente tem que dar um passinho mais profundo. Observar o porquê o agro tem um modo de operacionalizar o seu trabalho, de realizar sua produção, que destrói as condições do seu dia seguinte.
destrói as condições de que esse negócio se mantenha. Como é possível que um cálculo econômico que busca aí eficiência dentro do capitalismo destrua as condições de seu próprio funcionamento? Se não tiver quem coma, se não tiver água, se não tiver solo, não tem agronegócio. Isso é tão elementar, mas por que não entra na cabeça ou no chapéu desse cowboy mal feito que anda de jatinho e gasta dinheiro com música de dupla sertaneja pré-fabricada? Porque o problema não tá na cabeça dele, tá na racionalidade que é exigida por esse modo de produção que nos domina, sob o qual nós trabalhamos e reproduzimos as nossas vidas. É aí e é agora que entra o tema do nosso vídeo. Então respire fundo, encha os seus pulmões com esse ar tóxico e poluído que ocupa 60% do território nacional e sigamos. Uma das dificuldades e dos problemas que nós temos de desenvolver um conteúdo crítico ao capitalismo e a esse modo que nós estamos organizando a nossa vida é porque ele acaba aparecendo do ponto de vista dos ouvintes como uma questão moral, de preferência, quais são os seus valores individuais. Então é muito comum soar aos nossos ouvidos uma luta por mudança do mundo como a luta de quem quer se colocar como um bonzinho, né? Melhor ética e moralmente do que os demais. É muito comum que a direita, que a defesa da ordem vigente apareça acusando os socialistas, comunistas, revolucionários de hipócritas, porque afinal querem se apresentar como bonzinhos, mas são maus que nem todos nós. Em linguagem religiosa seria como que somos todos decaídos e pervertidos pelo pecado original. Apesar de soar estranho para ouvidos ateus, um papo como esse, a legitimação de um sistema de mercado baseado exclusivamente na eficiência e na competição, em que cada agente se põe ali para buscar o seu interesse próprio, ou seja, o seu egoísmo, e este egoísmo ser um mecanismo fundamental para o funcionamento deste mercado, vem de um processo de secularização desta compreensão de seres humanos como seres decaídos, que buscam apenas os seus apetites e os seus interesses. Um processo de secularização que fica muito explícito, por exemplo, em Adam Smith, quando fala desse caráter positivo do egoísmo e que é próprio de todos os seres humanos. O protestante Adam Smith fez o seu grande trabalho de secularizar uma compreensão teológica de maneira positiva para a economia política. Nesse exato momento eu talvez esteja provocando aqueles que falam não. Veja bem, dentro do mecanismo capitalista e de mercado, não há essa questão de valores, não há essa questão de critérios, de preferências dos indivíduos. São apenas técnicas de coordenar os meios para obter o fim que você deseja. No caso do mercado, o fim são os seus ganhos, o seu lucro. Como você pretende alcançar as suas metas? Como diria Primo Rico, por que você está preocupado aí só no final do mês como você vai gastar o seu dinheiro e não com o que você vai fazer daqui a 5 anos? Se você for capaz de não comer, não pagar conta de luz, não se divertir, não respirar direito, quem sabe, daqui a 5 anos, você consiga o seu 1 milhão. Essa própria compreensão de que não haveria valores dentro do sistema de mercado, que nesta competição capitalista é uma questão técnica, uma questão óbvia e que você pode racionalizar de maneira formal e explícita, fica bem claro no pensamento do Weber, quando ele distingue o que é uma gestão formal da economia e uma gestão material da economia. Muita gente vai falar, por exemplo, de um tipo de razão que seria a ação racional instrumental e a ação racional valorativa ou normativa. A diferença é que a primeira operaria apenas com coordenação de meio para obter fim, independentemente de outros critérios ou valores que apareçam para orientar essa ação. Se você é capaz de coordenar meios e obter o fim desejado inicialmente, você foi formalmente racional. No pensamento de Weber, isso aparece como um tipo de racionalidade ideal, vamos dizer assim, ou ótimo. Propriamente é aquela que não tem nenhum mecanismo que atrapalhe, que julgue ou que coloque empecilhos, que seriam valores, preferências individuais, tradição, idiosincrasias, essas normatividades que nós poderíamos ter e que fala, pô, não vou fazer isso daí porque eu acho que é errado. A busca por eficiência
pelo ótimo mostra quão mais racional você é. E mediante a competição, se você é capaz de atingir os fins inicialmente projetados, você com certeza foi mais racional do que os outros. Esse tipo de racionalidade formal da gestão econômica, portanto, te permite maior eficiência, aumentar os seus ganhos, calcular o quanto você pode estipular de máximo possível no resultado final. Propriamente a base de uma economia de mercados. Contudo, o problema é que dentro do modo de produção capitalista não existe qualquer tipo de freio a esse sistema de mercados. Ele tende a se expandir, a se totalizar, de modo a mediar todas as relações humanas com esse mesmo critério de racionalidade formal, ou seja, obter o máximo possível a cada ação, ser cada vez mais eficiente em suas ações dentro do mercado. Então é cada vez mais lucro, cada vez mais produtividade, cada vez mais consumo, cada vez mais tudo, tendendo ao infinito. O problema, meus amigos, é que o planeta não é infinito. E as condições de produção e reprodução da vida também não. A coordenação dos meios para obter um fim é uma racionalidade linear. Ela sempre vai atuando progressivamente adiante. Enquanto que o tipo de racionalidade que nós poderíamos derivar dos ciclos de natureza e dos ciclos de produção e reprodução da vida são circulares. Ou seja, há uma linearidade que tende ao infinito e uma circularidade que tende à manutenção, preservação. Estes dois caminhos são contraditórios, eles entram em conflito. E quando isso acontece, do ponto de vista da racionalidade formal e linear, esta circularidade é irracional, porque põe limites ao modus operandi de coordenar meios para obter um fim. Então ela vai dizer, isso daí é uma preferência sua. Isso daí é um valor aí moral abstrato. Você está querendo se meter naquilo que eu posso provar dentro de uma planilha que funciona, porque a gente tem ganho no final. O próprio Weber percebe isso e diz que quanto mais o capitalismo se torna impessoal e técnico, mais ele avança e nega a racionalidade de qualquer outro tipo de razão. Sim, quando Weber chama de racionalidade material é porque ele está querendo dar conteúdo para esse tipo de ação racional. Tudo bem? Apesar dele dizer que sempre que colocar essas coisas que não sejam operacionais são valores abstratos, preferências individuais que poderiam ser negadas. Mas como é que você nega uma coisa bastante óbvia, que é que se você age sem garantir as condições de produção e reprodução da vida no dia seguinte, não tem mais ação possível. Tem que estar vivo para poder agir. Tem um autor chamado Franz Rinke-Lammert que, lendo criticamente esse tipo de pensamento weberiano e da distinção das racionalidades entre formal e material, entre instrumental e normativa, coloca uma anedota, que é, imagine que dois sujeitos vão subir numa árvore perto de um precipício e eles estabeleceram um fim. O fim é quem corta de maneira mais eficiente mediante a competição o galho sobre o qual está sentado. Os dois utilizam as ferramentas que consideram mais adequadas, um consegue ser mais eficiente que o outro, ganha a competição e atinge o fim desejado primeiro. Cai e morre antes do outro, que logo cai e morre depois. Afinal, cortaram o galho sobre o qual estavam à beira de um precipício. E aí você vai falar, mas Bruno, é que os caras foram burros. Ninguém vai fazer isso. Ah não? Qual é o critério que nós temos dentro da racionalidade do mercado capitalista que interrompa esse modo de agir destruindo as condições de produção e reprodução da vida? Apelar para o bom senso e a bondade dos seres humanos? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Quem que é irracional? Quem que precisa apelar para a bondade e moralidade abstrata dos indivíduos? O Franz Rinke-Lammert chama esse efeito não intencional da racionalidade instrumental ou da gestão da racionalidade formal que vai destruindo as condições de reprodução da vida como irracionalidade do racionalizado. Pra gente aqui vai ser burrice do capitalismo. Isso não significa que nós devemos negar a coordenação de meios para obter o fim de maneira eficiente e ótima. Jamais. Agora, nós precisamos de critérios que orientem qual é a nossa finalidade,
Para onde vamos apontar as nossas ações racionais que são sociais e coletivas? O ponto de vista capitalista é obter lucro, e ponto, mediante competição e eficiência. Lucro. Obter de maneira ótima o lucro. Se vai ser às custas de destruir um bioma inteiro, o que eu posso fazer? Mas se o nosso objetivo é coordenar as relações sociais e a produção para que atenda às condições de produção e reprodução relativamente estáveis e sustentáveis do nosso metabolismo social, ou seja, da relação que nós temos enquanto seres sociais imersos neste mundo de viventes em que as condições de natureza, do ambiente que a gente está e que faz parte, precisam estar adequadas para que no dia seguinte o mundo não acabe, então, aí a gente não pode escolher qualquer fim. Existem fins que não podem ser eleitos. E não é de um ponto de vista moral, porque a gente é bonzinho, é só porque a gente não é burro. Mas eu tenho uma péssima informação pra você. O Elon Musk é burro, esses bilionários que se pagam de cientistas são burro, o agronegócio é burro, o capitalista que tá ali na Faria Lima fazendo brincadeira de investimento é burro, porque esses caras não estão pensando em como a gente vai coordenar socialmente a nossa vida, porque afinal ela é social, para garantirmos as condições de produção e reprodução. Não, eles estão pensando só em como eles vão aumentar os ganhos, como vai aumentar o lucro, como vai aumentar tudo, tendendo ao infinito. Só que deixa eu contar uma coisa pra vocês, a Terra é finita. E aí o que a gente aprende disso é que a racionalidade reprodutiva, ou seja, a gente poder manter um tipo de ciclo vital, é capaz de abarcar o uso coordenado e dirigido dos meios para obter um fim desta ação formal. Mas a ação formal ela é completamente incapaz de ter critério para não ser autodestrutiva, para não acabar com as condições dela mesma, que o sujeito que está realizando ali suas tarefas eficientes e competitivas não destrua a possibilidade dele mesmo viver. E nem vou falar só do sujeito egoísta agora. Vamos olhar para a comunidade, não destruir as condições para que os outros vivam, o irresponsável. Então a gente pode derivar um tipo de racionalidade econômica que ela é reprodutiva, que ela é capaz de ser eficiente em garantir condições de manutenção e melhoramento da ordem social e desse planetinha no qual a gente está imerso, do qual a gente depende, sabe? Tem um autor chamado Wim Dirkisens que nomeia isso de vitalidade econômica, que é orientar essa nossa capacidade de sermos eficientes para construir relações e ações econômicas que garantam condições de produção e reprodução social e da própria vida. E isso implica a gente discutir várias paradas, como o custo de inovação, o tipo de obsolescência programada, o uso da força de trabalho, o tempo de exploração do trabalho, a necessidade de desacelerar o tipo de crescimento no qual a gente investe. Bom, tem um monte de coisa aí que abre um mundo novo a ser explorado. Ou melhor, a ser construído. Explorado é coisa de capitalista. A gente está sem tempo. O tempo não é infinito. O tempo é materialmente determinado pelos sujeitos que são vivos, viventes e necessitados. Nós somos pessoas e seres que necessitam de certas coisas que satisfaçam aquilo que é fundamental para a produção e reprodução da nossa vida. E esse fumacê aqui é mais um sinal de que nós colocamos em risco a nossa existência e as condições de vida para os nossos filhos, para as nossas filhas. Pô, eu tive que acordar essa madrugada com a minha filha tossindo e até de tanto tossir, por causa de problemas respiratórios que ela tem. E aí eu fiquei das 2 até as 3:30 da manhã acompanhando ela sem conseguir dormir de tanto tossir. Tá ligado? Que vida essa criança vai ter? Eu tô usando a minha filha porque isso me toca diretamente, mas as nossas comunidades, o nosso futuro, isso é coisa séria. E aqui eu tô fazendo um apelo que ele não é só moral, ele é material, efetivo, racional, de observar o mundo e falar, dá sim, não dá, a gente tem que interromper essa máquina. Atingimos um limite, a gente passou de um ponto de virada e não dá para manter assim. Interesses terão que ser enfrentados e nós vamos enfrentá-los com as nossas necessidades, porque diferente de quem tem interesse é quem já tá no bem bom, né? Não precisa cumprir necessidades básicas ou não perceber que elas são fundamentais para a reprodução da vida para ficar interessado em buscar alguma coisa. No nosso caso, nós necessitamos e vivenciamos isso na nossa pele, no nosso couro, com a nossa gente, com a nossa família. Ter interesse de mercado é o cacete, eu quero saber da necessidade da classe trabalhadora. É a gente que trabalha, é a gente que produz, é a gente que
que consome, a gente que é ponto inicial e ponto final de qualquer ciclo econômico possível, a gente que se mata para conseguir ter um tempinho vivendo bem ou dignamente em algum momento, desfrutando dessa vida com quem a gente ama e fazendo aquilo que nos motiva, enquanto esses camaradas ficam atacando fogo para brincar de transformar vaca em jato. Aí a gente tem que dizer, são burro, isso é uma racionalidade imbecil, o sistema capitalista com seu mercado total e essa competição e essa eficiência é irracional, é estúpido, então vamos parar essa máquina porque ela é uma máquina social de destruir a nossa vida. Todos trabalham combinado, cada um aqui fazendo sua função dentro dessa maquinaria toda para poder realizar todo dia o que é necessário para a sociedade se manter, enquanto esses imbecis organizam a nossa sociedade, não para que ela seja viável e possível, mas com ações fragmentárias, de acordo com seus interesses, e depois que ele conseguiu o dinheiro, volta para casa e nem pensa, nossa, será que eu destruí um rio? Nossa, será que eu acabei com a cidade inteira porque caiu uma lama tóxica em cima dela? Dorme em paz esses filha da... Perdão. Dorme em paz, inclusive porque é racionalmente justificado. Então a gente tem que enfrentar essa racionalidade irracional e imbecil com uma ciência econômica séria, que esteja em defesa da classe trabalhadora, que de verdade e na verdade pense como que a gente faz para continuar vivo, para continuar se reproduzindo, para poder desfrutar esta vida, porque só temos ela. E mais importante, como a gente garante um futuro viável e possível para as crianças, para os nossos filhos, nossas filhas. Aí, camarada crente, não é a favor da família? Contra a destruição da família? O capitalismo está comendo os nossos filhos. Pois é, minha gente, se você chegou até aqui, não esqueça que não dá para você fugir para as montanhas e começar na sociedade do zero, tudo bem? Não esqueça que a fumaça tóxica tá lá também, e a causa dela não tá na montanha. Está em outro lugar, que é nessa sociedade na qual nós estamos inseridos, imersos e na qual nós temos que batalhar. De todo jeito, também se você puder curtir, comentar e divulgar esse vídeo, não se esqueça e olhar a descrição, onde tem maneiras ali que você pode apoiar o meu trampo, beleza? Seja pelo Apoia-se, seja pelos cursos que eu tô ofertando, seja pela chave do Pix, que se rolar enviar qualquer coisa aí, ajuda a pagar os boletos, que tá uma correria danada. Infelizmente ainda não superamos o capitalismo. Trazendo a boa nova todo dia útil, até a vitória final e que ela venha logo.